Bom dia, sétimo ano. E nós vamos dar continuidade aqui à nossa unidade 7 da apostila do volume 4. Lembrando vocês que a nossa aula está sendo gravada. E hoje nós vamos fazer a correção da página 3. Pessoal que está chegando, nós vamos utilizar a apostila, então nós vamos utilizar o caderno, marcador de texto, porque tem uma atividade no caderno para a gente ir fazendo durante a aula, tá bom? Nós só vamos dar uma revisada do tema da aula passada, que nós falamos sobre as práticas corporais e as danças, né? Lembrando que práticas corporais são todos aqueles movimentos que nós fazemos, que podem ser lúdicos ou não. E enquanto prática corporal, nós vimos que elas podem ser divididas, esses movimentos, essas atividades, em duas partes, vamos dizer assim, né, em dois segmentos. Uma prática que veio lá do Oriente, que são aquelas onde vão ser trabalhadas as questões de respiração especificamente. Aí nós citamos a yoga, o tai chi chuan, né, que são movimentos lentos, movimentos centrados, que vão trabalhar a questão da respiração, do foco, da ansiedade, né, trabalhar o corpo e trabalhar a mente. Mas nesse sentido, vamos dizer assim, que algumas pessoas até falam movimento e meditação, que muitas pessoas estão aderindo, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo de quarentena, pandemia. Tem muitos aplicativos também que a gente pode estar utilizando para quem gosta desse tipo de atividade. Por quê? São atividades que são consideradas mais lentas, né? Que vai trabalhar o seu corpo, mas você não vai ter aquela movimentação, aquela agitação. E tivemos também as atividades relacionadas ao Ocidente, que são aquelas aonde nós vamos trabalhar a parte da coordenação, também vai trabalhar a concentração, também vai trabalhar a respiração, também vai trabalhar todos os músculos do corpo, porém de uma forma que a gente vai dizer assim, mais rápida, né? Coletiva ou individual. E nós vamos ver hoje uma dessas formas, porém no trabalho coletivo. Vimos também com relação às danças circulares, que tem até na imagem aqui, que é a apresentação de uma dança circular, que essas práticas elas podem ser desenvolvidas por homens e mulheres, independente de idade. E as danças circulares, elas vão trabalhar com a questão da socialização, da questão da harmonia, da questão do ritmo, da questão da participação de todos. Deixa eu desbloquear aqui. Da participação de todos, né? É uma dança para quem gosta. Bem legal também. Um tipo de dança, né? Porque tem vários tipos de dança, né? E essa daí está sendo apresentada. Aí a gente está vendo aí uma forma de uma dança circular. E vieram então para vocês 3 perguntas que foram para casa. Tarefa de casa aí. Essas 3 perguntas, elas estão relacionadas às práticas corporais e à criatividade. Então, na primeira pergunta, vem assim, destacando. Vou fazer a pergunta e vocês veem quem pode responder, né? Você se considera uma pessoa criativa, gente? Vocês se consideram criativos? Quem respondeu sim aí? Acho que a grande maioria, né, gente? Se considera criativo. Por exemplo, quando a gente na aula, que a gente tinha atividade para fazer, vamos fazer, geralmente a gente faz em grupo, vamos criar um jogo.
juntava ali, cada um dava uma opinião e saía a questão do jogo, né? Então, essa parte aí é criar, elaborar, montar, né? Mas se você for fazer sozinho, também você consegue. A maioria aqui está falando que consegue sim, são pessoas criativas. E como que você vê, já que nós já vimos aí, deixa eu ver o que a Arley está falando, principalmente quando eu estou jogando, isso mesmo, o Minecraft é um de construção, isso mesmo, Arley. E como que você vê a criatividade nas práticas corporais? Ou seja, a criatividade quando você está realizando uma atividade que seja corporal. Você consegue ser criativo em realizar uma atividade que ela seja corporal? Quem consegue, gente? Por exemplo, como eu falei na 1, quando você vai criar um jogo, é uma atividade corporal, porque você vai estar mexendo, né, trabalhando as questões do corpo. Então, vocês vão estar criando, seja em grupo ou individualmente, um jogo. Tranquilo. E a terceira era, como que nós podemos relacionar a criatividade, a cultura e a cultura corporal? Quem conseguiu responder essa daí? O que eles têm em comum? Vamos lá. E o que eles têm em comum, gente? Eu criar um jogo relacionando aí com a cultura e a cultura corporal. Por exemplo, um jogo que nós temos que estar relacionado com a cultura, por exemplo, vamos colocar um jogo básico, a queimada. É um jogo onde nós podemos criar várias possibilidades e, de acordo com a região, colocar as brincadeiras. De acordo com a região aonde ela é praticada, nós podemos criar, então, vários tipos de regras e normas. E também, como a Esther está falando aqui, colocar as brincadeiras. Isso mesmo, tem várias brincadeiras que nós podemos criar. Agora, vocês podem... Lembra de uma brincadeira aí que talvez vocês conheçam ou talvez vocês já ouviram falar, que é falado assim, não pode ser a queimada, então, que eu já citei. É uma brincadeira que é passada de geração em geração, vamos dizer assim. Vocês sabem de alguma brincadeira, por exemplo, que os pais de vocês brincavam, ou que os avós de vocês brincavam, e que hoje, não, essa daí não precisa de colocar no caderno não, isso é só para a gente citar. Os pais brincavam, os avós brincavam, e que hoje ainda essa brincadeira é brincada? A Esther está falando aqui, pique-bandeira, peteca. Betânia está falando a peteca. Pois é, são brincadeiras que são passadas de quê? Que a gente vai falando de geração em geração. O que acontece? Às vezes, o que vai modificar é a regra. O pique-esconde, o bibloquê, que o Natan está falando, vai modificar as regras. Dependendo, né, você vai dar uma modificadinha nas regras. Mas a brincadeira, no geral, ela é a mesma. Então, ela é uma brincadeira que é passada, vamos dizer assim, de geração em geração, que nós podemos colocar aí nessa questão cultural, né? Lembrando que a gente vai colocar assim, que em cada região, a brincadeira ela vai ter um nome diferenciado e uma regra diferenciada também. Isso aí vai depender da região. Às vezes a brincadeira é a mesma,
o nome que é diferenciado, mas quando a gente vai ver, é a mesma brincadeira. Então, seguindo aí, nós vamos para uma modalidade que os meninos gostam muito e algumas meninas também. Então, quem usa o seu marca-texto, já pode pegar seu marca-texto aí. Coloca a data de hoje, 13/10. E nós vamos iniciar uma modalidade coletiva, que é o futsal. Aí você vai destacar, nós estamos na página 4, tá, gente? E aqui embaixo não dá para ver a página. Você vai destacar o seguinte, que o futsal, ele é um esporte muito popular no Brasil, assim como nós vimos também na aula passada, e já vimos também que o futebol, ele é muito popular não só no Brasil, mas também em vários países do mundo. E nesse capítulo nós vamos ver a parte da história, das regras e dos fundamentos. O que vocês vão destacar também, que o objetivo, ele pode ser classificado aí como coletivo de invasão. Nós só temos que lembrar o que é esporte coletivo. Vou precisar de lembrar vocês o que é, né? Praticado em equipe. Agora, o que é isso? Competem juntos, isso mesmo. Quando a gente fala assim de esporte coletivo de invasão, vocês lembram? Qual a diferença de um esporte coletivo de invasão para o esporte de rede? Nós já vimos. Levar a bola até a meta é o de invasão, isso mesmo, mas tem outra característica. Invadir o campo adversário, isso mesmo, outra característica do esporte coletivo de invasão. Além de... precisa defender, isso mesmo. Além de levar a bola até o adversário, fazer o gol no adversário, também defender, né? Nossa, Yasmin, que história, hein? Yasmin tá contando no chat aqui a história aqui do... Isso mesmo. E também tem a questão do contato físico. Lembra que eu perguntei do esporte de rede? O esporte de rede vai ser um coletivo, mas não vai ter contato físico. Então, o que vocês vão destacar aí? E os exemplos ali, além do futebol e futsal, do esporte de invasão, qual outro esporte que é considerado de invasão? Quem lembra para citar? Basquete, isso mesmo. Outro esporte considerado de invasão, além do basquete, futebol e futsal. Handball, isso mesmo. Aí o que vocês vão destacar aqui neste parágrafo? Nos esportes de invasão, vai seguindo o cursor aqui, ó, nos esportes de invasão, o objetivo é levar a bola ou outro objeto até a meta, a quadra adversária, e ao mesmo tempo, né, defender a sua meta. Aí ele fala aqui meta ou setor, ou também poderia falar o campo, né, quadra. Você tem como exemplo, aí ele vem citando aqui, basquetebol, o futebol americano, o hóquei, né? Entra também o beisebol, entra também o handball. Se quiser acrescentar aqui embaixo, pode acrescentar também. Para esportes de invasão. Então, aqui a gente já está destacado. Seguindo aqui, nós vamos para a história do futsal. A gente sempre começa com a história da modalidade, né, gente? Vai ficar bem legal. Na história do futsal, nós temos duas versões. Então, vocês vão destacar aí no primeiro parágrafo que em 1930, nós estamos na página 5, tá bom, gente? Que em 1930, ele foi criado pela Associação de Moços em Montevidéu, na capital do Uruguai.
Já no Brasil, ele foi criado, desenvolvido aí em 1940, em São Paulo. Aí vem a questão seguinte: quando ele foi criado em 1930, lá em Montevidéu, o criador dele é um indivíduo chamado Juan Carlos Gravier. E o que ele queria fazer? Ele queria então criar um esporte aonde juntasse, misturasse, né, o que? O futebol, o handebol, o basquetebol e o polo aquático. Lembra que eu falei que vocês vão pegar o caderno? Então vocês vão pegar o caderno agora. E no caderno você vai escrever o seguinte, número 1 aí. Número 1. Quais as características que nós podemos encontrar desses esportes que eu citei no futsal? Quais são as características que eu posso encontrar do futebol, do handebol, do basquetebol e do polo aquático no handebol, no futsal? No segundo parágrafo, o que vocês vão destacar? Segundo a Confederação Brasileira de Futsal, né, ele começou a ser praticado no Brasil devido à falta de campos de futebol. Então, ele era jogado aonde? Nas quadras de basquete. Como não tinham vários campos de futebol, passou então a ser jogado aí na quadra de basquete. Seguindo para o terceiro parágrafo, o futsal ele começou a ser jogado então nas quadras de basquete ou também em salões de baile, onde tinha a questão dos salões de baile. Se a gente for olhar em outras literaturas também, o futsal ele também era jogado quando vinham os navios aqui para o Brasil descarregar, né, as mercadorias, vamos dizer assim, o porão do navio ele ficava livre. Então, o que acontecia? Os marinheiros eles jogavam o futebol ali nos porões dos navios, ou seja, num lugar bem menor. E a quantidade de jogadores naquela época era assim: se um espaço fosse um espaço, uma quadra ou um salão que tivesse um espaço maior, eles jogavam então com 7 jogadores. Se o espaço fosse reduzido, eles jogavam então com 5 jogadores. Naquela época não tinha igual é hoje, hoje são 5 jogadores mesmo, mas não tinham essa questão de ser 5, podia de ser 5 a 7 jogadores. Isso daí ia depender o local aonde era praticado. Outra coisa também que vocês vão destacar aí, olha na questão do cursor, inicialmente, lá naquela época, jogava-se muito o futebol de campo. Então, o que eles faziam? Eles jogavam com uma bola de couro. E essa bola de couro, ela era preenchida com serragem, para quem não sabe, é aquele pozinho de madeira, ou é o pó, ou é aquele monte de pedacinho bem pequenininho de madeira, ou cortiça. Cortiça também é uma casca de árvore, que hoje a gente vê muito para fazer rolha, para tampar garrafa, geralmente tampar vinho. Ou seja, são 2 materiais que são muito leves. Então imagina os meninos e as meninas que jogam futebol aí, você chutar uma bola que é muito leve. O que acontecia? A bola ela quicava demais e ficava saindo toda hora da quadra. Então ela dificultava o jogo. O que eles fizeram? Adaptaram para melhorar. Tipo bola de dente de leite, aquelas levinhas. Essa mesmo, Matheus. Tipo essa mesmo. O que eles fizeram? Eles adaptaram para melhorar. Então, qual foi a ideia deles? Eles foram adaptando e melhorando. Diminuíram, então, o tamanho da bola e aumentaram o peso da bola. Tanto é se a gente for ver as bolas de futsal, especialmente a gente pegar aquelas que a gente tem na escola, o tamanho delas é menor e elas são bem mais pesadas. Por quê? Porque isso melhora aí na qualidade, na habilidade do jogo. Aí vocês vão destacar aí, na segunda pergunta de vocês é o seguinte:
Por que o esporte ele era conhecido como esporte da bola pesada? Então, segunda pergunta para o caderno aí. Por que esse esporte ele era conhecido como esporte da bola pesada? Aqui. A partir, no último parágrafo agora, a partir de 1990, a FIFA então passou a reger, ou seja, organizar, né, as regras dos campeonatos e padronizando então tudo que fosse relacionado ao futsal. Por quê? Nós já vimos que quando existe uma padronização, uma organização, dá para fazer os campeonatos, sejam internos, que seriam dentro do Brasil, e especialmente externos, internacionais. E foi o que aconteceu. Organizou e de 4 em 4 anos acontece uma Copa do Mundo de futsal. Aí, nessa parte aí do Saiba Mais, tem só que aqui só vem falando do futsal masculino. Mas aí eu dei uma pesquisada, tem um futsal feminino também. Para a gente saber, tem uma Liga Nacional de Futsal, que é um campeonato brasileiro que acontece. Ela foi criada em 1996 pela Confederação de Futsal e ela segue a mesma inspiração da Liga de Basquete lá dos Estados Unidos. Tem também o futsal feminino, que ele se tornou oficial em 1983, só que aí a partir dessa data os campeonatos eles começaram a surgir nos estados, né? Vários estados têm campeonatos aí de futsal feminino. O primeiro campeonato oficial aconteceu em 1992, participaram então 10 equipes e aconteceu no estado de São Paulo. O futsal feminino, ele também chegou a ser profissional. Aí o que aconteceu? Ele passou então, deixou de ser brincadeira, vamos dizer assim, diversão, para se tornar para as atletas profissão, assim como o masculino. Já tem a 16ª edição da Taça Brasil de Clubes e atualmente participam 25 equipes de 20 estados. Só que quando vocês forem pesquisar, se vocês forem pesquisar também alguma atleta de futsal feminino, vocês vão ver que a questão que elas trazem é o seguinte, sobre a questão do preconceito das meninas, aí elas trazem tanto para a questão do futsal quanto para o futebol de campo, e a questão com relação ao patrocínio, que elas falam que, a maioria delas, quando vocês veem entrevista, que o patrocínio eles acontecem mais para o futebol masculino, tanto futsal masculino, quanto menos para o futsal feminino. Por exemplo, a gente vê muito falar quando tem algum torneio de futsal e tudo mais, mas o masculino, alguém aí sabia que tinha equipe de seleção feminina de futsal? Vocês sabiam? Ah, Matheus Bacelar sabia aí, ó. Que tem atletas que são conhecidas. Tem uma atleta chamada Amandinha, que em 2018 ela foi eleita pela 4ª vez seguida a melhor jogadora do mundo. Mas geralmente a gente não fica sabendo. Daqui, ó, só o Matheus que sabia que tinha. Ou seja, não é muito, vamos dizer assim, não é muito conhecido, né, o futsal feminino. Nessa parte do Saiba Mais aqui, vocês vão destacar o seguinte, que em 1982 foi realizado o primeiro campeonato mundial de futebol de salão em São Paulo, né? O Brasil, ele tem ótimos resultados em competições, especialmente internacionais, né? Que começou aí desde 1982 até 2016. São 11 edições de futebol
e de Copas do Mundo também, e daí ele venceu 7 delas. O futsal, ele é muito praticado nas escolas, pois nas escolas a gente tem a questão das quadras, né? E o espaço ele é bem mais acessível do que a gente participar de um futebol de campo, por exemplo. A gente se organiza melhor no futebol de quadra. E ele também, o futebol, no geral, ele é muito popular, né? E o futebol também, nós sabemos, né, gente, que traz muitos atletas, vamos dizer assim, que fazem sucesso aí no mundo inteiro, né? Os jogadores do Brasil, eles se destacam, especialmente esse que está na foto aí, que eu acho que a grande maioria de vocês conhece, que o nome dele é o Alessandro, mas ele é conhecido como Falcão. Ele é, assim, vamos dizer assim, melhor, tido como melhor jogador, vamos dizer, de futsal. Depois a gente vai até dar umas pesquisadas aí na questão dos jogadores. O Brasil também, ele tem nas equipes que participou das competições de Copa do Mundo, ele foi campeão, sendo ouro 5 vezes, prata 1 vez e bronze 1 vez. De todas as edições que ele participou, ele ganhou, seriam as 8, e iria participar agora em 2020, né, da Copa de Futsal aí, mas, né, não tivemos jogos nenhum, então não houve participação da questão do Brasil. Vocês vão lá para a página, pula aí vocês, lá para a página 14. Na página 14 tem a questão número 1, que a gente encerra fazendo essa questão aqui. Na questão número 1, está assim, ó. Existem 2 versões sobre a origem do futsal. Quais são elas? Aconselho a fazer letra pequena. Isso, aconselho a fazer letra pequena porque o espaço é pequeno, aí, hein? 2 versões para a origem do futsal. Mateus está falando aqui, gente, que acontece por causa da questão, questão do patrocínio mesmo. Então, aí os jogos femininos, eles não ficam tão populares. Isso mesmo. Mas elas falam com relação à questão do patrocínio mesmo, patrocínio e preconceito. É isso mesmo que você está falando mesmo. Então, vamos lá. Na questão número 1, tá assim, ó, lá no 14, né? Existem 2 versões sobre a origem do futsal. Então, nós vamos dizer que uma versão, ela surgiu aí na década de 1930. Essa questão tá lá deixa eu ver aqui, na página 5. Ela surgiu na década de 1930 em Montevidéu, capital do Uruguai. Montevidéu, capital do Uruguai. É o que vocês destacaram lá na página 5. E a segunda versão, que ela surgiu em 1940, no Brasil, na cidade de São Paulo. Essas são as 2 versões citadas aí na questão número 1. Falei assim, bem resumidinho, porque senão não vai dar aqui Tem 3 linhas só para vocês destacarem. Tá bom? A segunda aula seria para vocês passar para casa essa questão aqui e aquelas 2 que nós respondemos. Como deu tempo da gente fazer tudo certinho,
fica destacado aí e só completa a questão da número 1. Gente, um beijão para vocês, fica com Deus. A aula que vem a gente continua com a parte das regras do futsal, tá bom? Beijão, fica com Deus. Boa semana para vocês.